Ele é pequeno, mas não se engane. Esconde dentro de si uma alma de um serial killer. Chuck, o brinquedo assassino, que nasceu em 1988 e nunca mais saiu do imaginário popular. Entre teorias bizarras, personagens icônicos e bastidores cheios de segredos, a primeira aparição do boneco ainda é um prato cheio para todos os fãs de terror. E hoje vamos explorar as ideias mais sombrias dos fãs, analisar profundamente os personagens e revelar curiosidades que você nunca soube de O Chuck. Então, se você quer saber todas as teorias, curiosidades e análises dos personagens nesse vídeo, já fica comigo até o final. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, simbora para as várias curiosidades sobre Chuck, o brinquedo assassino. Vamos começar com a análise de todos os personagens desse filme de terror americano. Começando com o Chuck, ou o Charles Lee Ray, que diferente de outros vilões dos anos 80, o Chuck não é só um monstro. Ele tem um humor sarcástico, inteligência e estratégia. Em grego, estratégia, em latim, estratégia. E ele representa a maldade humana transferida para o inofensivo, que a maldade humana seria o Charles Ray e o inofensivo, um boneco de plástico, ou silicone. E sua transformação ao longo do filme de brinquedo fofo para assassino grotesco é também uma metáfora de máscaras que caem, mostrando realmente a identidade e os segredos das pessoas que parecem ser inofensivas. Agora vamos com Andy Barclay. Mais que uma vítima, Andy simboliza a inocência em perigo, porque sua ingenuidade faz com que ele acredite que em Chuck antes de todo mundo, o que gera desconfiança de todos os adultos ao redor do Andy. E isso, gente, representa a situação clássica de criança que enxerga o mal, mas ninguém vê. Porque tem vários filmes que mostram que crianças enxergam mais coisas que os adultos, mas o adulto finge não ver, para não parecer inferior do que a criança. Agora vamos com a Karen Barclay, a mãe que luta para proteger o seu filho sozinha. E além do terror sobrenatural, Karen enfrenta problemas reais, como pressão financeira, descrença da polícia, preconceito por ser mãe solteira. Isso dá profundidade à personagem e torna sua luta contra Chuck ainda mais simbólica e emocionante. E, gente, eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei aparelho na parte de baixo do modelo. Eu vou até coisar pra vocês verem que, ó. Tá doendo pra caramba aí. Sacanagem. Nossa, tá doendo muito. Mas vamos com vamos. Vamos voltar ao vídeo. E agora vamos analisar o detetive Mike Norris, que no início ele é cético, clássico do terror. Mas aos poucos ele se envolve pessoalmente com a própria ameaça. E ele representa a figura da razão entrando em choque com o sobrenatural. E a sua mudança de postura dá muito mais realismo do filme. Isso mostra que várias pessoas deixam de acreditar em algo por simplesmente não querer tolerar a outra existência de outro algo. E agora o último, Charles Lee Ray, né? Um humano, o Chuck em forma humana, né? Que nos primeiros minutos vemos Ray em carne e osso, e na cena inicial estabelece sua personalidade cruel, mas também desesperada, disposto a tudo para sobreviver. E esse desespero é o motor que cria o próprio Chuck. E agora vamos para as teorias dos fãs que você não sabia ou provavelmente já teorizou. Teoria 1: a alma fragmentada de Charles Lee Ray. Algumas pessoas acreditam que o ritual voodoo não transferiu toda a alma do serial killer para o boneco. Isso explicaria porque o Chuck sente dor e sangra em certos momentos e precisa constantemente de corpos novos para se manter vivo. Teoria 2 é que o Andy não foi escolhido por acaso. O Andy não foi um acidente da escolha. Há uma teoria de que Andy tem uma sensibilidade especial ao sobrenatural, funcionando como um recipiente perfeito para Charles Lee Ray ou o Chuck. E essa sensibilidade explicaria
Por que o Chuck insiste tanto nele, em vez de escolher qualquer outra criança ou qualquer outra pessoa? Teoria 3: o elo dos bonecos de Good Guy. Alguns fãs defendem que os bonecos Good Guy, do Chuck, na linha do Chuck, não eram apenas brinquedos, mas recipientes simbólicos prontos para rituais. Até detalhes no design do boneco, olhos grandes, sorriso exagerado, seria uma sátira do inocente que pode ser realmente corrompido por qualquer outro espírito. Teoria 4: Chuck como uma metáfora de infância corrompida, porque outra leitura muito discutida é a simbologia do próprio filme. O brinquedo, símbolo da inocência, vira a ameaça mortal, simbolizando o perigo, e seria uma metáfora da infância perdida ou da entrada precoce da vida violenta na vida das crianças. Teoria 5: os outros Chuck e os outros Slasher. O nome completo do assassino é Charles Ray, que já é um easter egg de criminosos que realmente existiram nos Estados Unidos, que é o Charles Manson, Lee Harvey Oswald e James Earl Ray. E muitos fãs acreditam que isso seria uma dica de que ele é parte de uma linhagem de assassinos maiores, talvez até conectado com os slashers Michael Myers e Fred Krueger. Teoria 6: que o Andy pode se tornar o Chuck. Uma teoria diz que, caso o ritual tivesse dado certo, Andy não sobreviveria como ele mesmo, mas seria lentamente corrompido pela alma de Charles Lee Ray, tornando-se um novo serial killer no corpo de Chuck. Teoria 7: o culto de Damballa. O deus voodoo invocado por Chuck não aparece muito no primeiro filme, mas faz acredito que existe todo um culto por trás da história que poderia ter planejado a transferência de alma para o boneco desde o início do filme. Teoria 8: o boneco que nunca esteve vazio. Outra ideia é que os Good Guys já tinham uma essência espiritual, como uma espécie de alma latente, né? E Charles Lee Ray apenas ocupou um espaço já habitado, o que tornaria Chuck ainda mais instável. Nona teoria: o universo compartilhado. Porque em filmes posteriores, Chuck cita Fred e Michael Myers em tom de piada. Mas, mesmo sendo uma piada, alguns fãs ainda acreditam que essas menções não só são referências, mas indícios que todos compartilham o mesmo universo de terror. Igual Invocação do Mal, que tem a freira, Annabelle, por aí vai. Agora a 10ª de teoria, que o Chuck é imortal. Teoria mais simples, mais perturbadora. Mesmo destruindo o boneco, a essência de Charles Lee Ray poderia sempre encontrar um jeito de voltar, ou seja, Chuck não pode ser realmente destruído. E agora, vamos para as curiosidades dos bastidores sobre esse filme, que com certeza você vai se arrepiar quando eu contar todas essas curiosidades. A primeira curiosidade era o título original. O filme se chamaria Better Not Included, Pilhas Não Incluídas, mas a Disney já tinha registrado este nome. A curiosidade 2 é a outra ideia descartada, porque no roteiro inicial, Chuck só ganharia a vida quando Andy libertasse sua raiva. Ele seria meio que um alter ego do menino, e não uma alma presa no boneco. A curiosidade 3 é animatronics complexos, porque foram usados mais de 11 bonecos diferentes, cada um para uma função: correr, piscar, mover os olhos, ou segurar armas, ou matar. Quem não deixa o like? Quarta curiosidade é o uso de dublês mirins. Algumas cenas usaram atores crianças vestidas de Chuck em sets ampliados para simular o movimento natural. A curiosidade 5 é o Brad Dourif, um autor que não só dublou o Chuck, mas também interpretou Charles Lee Ray na abertura, e a sua voz é um dos maiores marcos dessa franquia, algo inesquecível. Curiosidade 6. É um nome inspirado em criminosos reais, como eu falei lá atrás, que Charles Lee Ray é menção a 3 criminosos que realmente existiram na vida real: Charles Manson, Lee Harvey Oswald e Ray James Early. Curiosidade 7 é as controvérsias, porque o filme foi acusado de inventar violências em crianças. Isso só aumentou ainda mais a sua fama.
A oitava curiosidade é os efeitos práticos assustadoramente bem feitos nesse filme, porque o diretor Tom Holland, não é o Tom Holland do Homem-Aranha, é outro Tom Holland, que queria tudo que fosse o mais real possível, evitando efeitos digitais. Por isso o filme envelheceu como vinho. A nona curiosidade é a cena cortada, porque uma sequência em que Karen vê Chuck andando sozinha, foi cortada para aumentar ainda mais o suspense no filme. A décima e última curiosidade é o sucesso inesperado. Com um orçamento de 9 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 44 milhões, praticamente 5 vezes mais do que o próprio orçamento, abrindo espaço para uma franquia que até hoje rende filmes e séries até que muito bons. Mas Chuck não é só um slasher dos anos 80. Foi a criação de um vilão único, sarcástico e perturbador, que continua aterrorizando gerações até hoje, seja através de teorias, dos personagens ou dos bastidores. Uma coisa é certa: Chuck sempre encontra um jeito de voltar. Mas e você? Teria coragem de dormir com um good guy no quarto, sozinho?